Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Português à Mesa. Espero que vocês todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre vários assuntos relativos à nossa gramática da língua portuguesa. Espero que vocês consigam acertar as questões. Alguns tópicos bem interessantes. Vamos falar sobre verbos, um pouco de crase, um pouco de preposições e vários assuntos. Espero que você consiga acertar tudo. Vamos então ao questionário? Eu aguardo vocês lá. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre a palavra A, digamos, a letra A. O A apresenta 5 classificações morfológicas. Nós vamos te apresentar aqui quais são. Vamos começar com a número 1. Pode ser um substantivo, quando ele vem acompanhado de algum determinante, que poderia ser o artigo, o pronome, o numeral ou o adjetivo. Por exemplo, aquele A da frase era um artigo, quer dizer, aquele A. E isso aqui funciona como se fosse o substantivo. Veja que interessante para você não se confundir. Então, o primeiro A seria um uso de substantivo. Na sequência, também o A pode ser o artigo definido, quando ele determina algum nome. Veja só, a casa. Aqui no exemplo, a casa foi alugada. Podemos até pensar que pluralização. Sim, para tirar uma dúvida, você poderia pluralizar as casas. Confirma-se, então, que este artigo acompanha o substantivo casa. No caso desse aqui, é o artigo definido. Não se esqueça. Vamos ver um outro modelo? Também pode ser um pronome oblíquo átono, normalmente usado para completar verbos que possuem transitividades diretas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda nos próximos exercícios. Mas vamos olhar aqui o exemplo. Eles a elogiaram. Este a é complemento do verbo elogiar. Quer dizer que uma mulher, uma pessoa do sexo feminino, foi elogiada. Ela é a receptora da ação do elogio. É o complemento verbal. Muito bem. E também podemos dizer que o a pode ser pronome demonstrativo, quando ele vem antes do pronome relativo que, no caso seria a que, ou da preposição de, equivalendo a aquela. Vamos ver um exemplo? Acerca das garotas, a que tratou mal irá ser punida. A que, olha só, pronome relativo, né? Vem acompanhando ali. Quanto às cuecas, ele queria a, quer dizer aquelas, não é? De listras vermelhas. O a, quando podemos trocar por aquela, ele pode ser o pronome demonstrativo. Veja isso, não erre, por favor. E no último caso, temos a preposição. Preposição nós chamamos de conectivo. É um link, é quem liga, quem conecta. E é exigida por um verbo ou por um nome, ou quando vem ligando verbos de uma locução verbal, introduzindo locuções ou orações. Por exemplo, assistiu a. Este a acompanha o verbo assistir, é a regência. Ele é leal a, regência. A palavra leal pede a preposição a. Voltaram a estudar. O a é um complemento para ligar duas orações aqui, veja isso. Fiz um curso à distância. Não havia nada a fazer ali. Quer dizer, a palavra a, como preposição, ela não pode ser pluralizada. Ela é uma palavra de classe invariável. Lembre-se, então, que seria um conectivo, uma palavra para ligar uma à outra ou para complementação da regência pedida. Muito bem, munidos dessas informações, você agora vai fazer comigo um exercício. E para responder, vamos ler as questões aqui mencionadas. Assinale a alternativa em que o vocábulo a, destacado nas opções abaixo, seja exclusivamente um artigo. Eu vou deixar você sozinho por alguns instantes. Se necessário para o vídeo, te darei alguns segundos e voltaremos aqui para você ver a resposta comigo. Faça isso agora, pense um pouquinho, relaxe e responda.
E a resposta correta seria a letra B. Com certeza você deve ter acertado. Alguns sabem reduzir a proporção de farinha. O A que acompanha o substantivo proporção é o artigo definido. Não é tão difícil, correto, pessoal? Acertar esses tipos de situação. Espero que vocês tenham entendido. E vamos fazer aqui alguns comentários. Veja só, conta a um jornal sua vida de louco. Aqui é exigido pelo verbo contar, então nós temos uma preposição, tudo bem? Vamos ver o último caso. Uma viagem de exploração à América do Sul. A aqui é uma contração da preposição a exigida pelo nome exploração e somado ao artigo definido a, que determina o substantivo feminino América. Essa contração de dois sons, as, chamamos de crase. Creio que você se lembra disso. Se você não se lembra bem, eu já preparei aqui algo para nós podermos aquecer essa informação. Veja aqui, este termo é usado quando nós temos uma contração da preposição a com o artigo definido ou com o pronome demonstrativo a. Vamos dizer, é uma fusão de sons idênticos. Pode ser a de artigo definido, lembre-se, ou pode ser o demonstrativo a, que podemos trocar por aquele, aquela. E quando acontecer essa fusão, aparece a famosa crase. O sinal usado para marcar essa contração entre as duas vogais é chamado de acento grave. Não se confunda, não existe acento crase. Crase é o fenômeno. Por exemplo, fui à missa ontem. Fui a mais a missa igual a missa. Nós não temos na fala nenhuma alteração no som. Na escrita, seria necessário colocarmos o acento corretamente. Vamos aos outros exemplos? Olhe esse aqui. A assistência à missa foi grande. A assistência a mais a missa, nós já sabemos, igual a missa. Ela aludiu a que fez o filme Duna. Ela aludiu a mais a que substitui-se por aquela que fez o filme, a que fez o filme. Por isso, podemos colocar a marcação ali, mostrando o fenômeno crase, o acento grave. No plural, basta acrescentarmos o S, pessoal. Fui a mais as, vai ser as feiras. Fui às feiras. Lembre-se disso e não cometa equívocos, porque agora é a sua vez de trabalhar. Eu vou te colocar uma proposta e você pense. Leia comigo. Fez alusão às famílias destruídas pela barragem de Brumadinho. Empregou-se o sinal indicativo de crase em as famílias. Porque a regência de alusão exige complemento regido pela preposição a e o termo famílias vem antecedido por artigo definido feminino no plural. O que você acha disso? Certo ou errado? Essa informação está... Pense um pouquinho, vou deixar você à vontade. Veja se você acerta. E a resposta certa seria correto. A resposta sim, certíssimo. A informação aqui está perfeita, de acordo com a norma culta. Mas agora vamos mudar um pouco o assunto. Eu vou te apresentar uma proposta sobre o verbo abençoar e gostaria de testar o seu conhecimento. Vamos ler aqui esse diálogo. A idosa olhou para o menino e disse-lhe: Deus lhe abençoe, meu filho. O rapaz, com todo o carinho, respondeu-lhe: Espero que Deus abençoe a sua família também. Meus amigos, o uso do pronome lhe na fala da velhinha, Deus lhe abençoe, está correto ou errado? Pense um pouquinho, aqui é rápido, se você souber como funciona. E a resposta é fácil. Vamos lá? E a resposta seria errado. O uso está errado, sim. Vamos ver o porquê? Este lhe, ele é usado frequentemente
servindo como complemento dos verbos. Sim, ele é um complemento verbal, isso nós não precisamos ter dúvida. No entanto, tal verbo aqui, abençoar, ele é transitivo direto, exigindo um objeto direto. O lhe, pessoal, o lhe nunca vai servir de complementos para verbos transitivos diretos. O lhe só serve para verbos transitivos indiretos, aqueles verbos que pedem preposição. Quer dizer que o lhe nunca pode servir de complemento para este verbo, pois esse pronome nunca exerce a função de objeto direto. Os exemplos corretos seriam o quê? Deus lhe abençoe, meu filho. Isso está errado. Você não pode. O que você tem que fazer seria o seguinte, olha só os exemplos corretos aqui. Deus te abençoe, meu filho. Isso sim, o T pode ser objeto direto e objeto indireto. Aqui no caso, abençoe alguém. E Deus, o correto, ou abençoe, meu filho. No caso da terceira pessoa, você deve estar pensando, eu preciso conhecer então o sexo, o masculino ou o feminino, para que eu use corretamente. Caso contrário, nós vamos errar. O lhe não aceita, porque ele não cabe aqui neste caso, por ser verbo direto. Verbo abençoar não pode ter o lhe como complemento. Use outro pronome oblíquo como complemento direto. Você só pode usar o lhe com o verbo abençoar se aqui no caso o pronome tiver valor de possessivo. Por exemplo, espero que Deus lhe abençoe a família. Você está se referindo à família. Este lhe funciona como um possessivo. Veja como você pode reescrever ou falar de uma outra maneira usando o lhe. Espero que Deus abençoe a sua família. Veja só como funciona para você não se confundir. Aprendeu? Espero que agora você use o lhe corretamente. Não use lhe com verbos diretos, pessoal. Eu lhe amo. Isso nós não podemos fazer. Não cometa esses equívocos. Isso é muito importante. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixe aí o seu like, participe. Passe-nos informações sobre o que você gostaria de discutir conosco. Pergunte-nos. E inscreva-se. Isso é muito importante para engajarmos o nosso canal. Um grande abraço e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até logo. Até mais.